Ah, você já sabe que eu adoro animações. E você sabe disso porque eu já falei várias e várias vezes ao longo de tantos tutoriais aqui no canal. Mas o que acontece é que existe um tipo de animação que a gente pode fazer que seria meio complicado se não fossem as funções de simulação. Nesse tutorial, você vai ver como animar objetos caindo usando o cinema 4D, exatamente com opções de simulação, com corpos rígidos e corpos de colisão. Pode parecer meio complicado, mas não é tão complicado assim. É um pouco complicado, mas nem tanto. Vamos nessa. Ó, vou jogar o papo reto com você aqui, tá? Você já sabe que quando um tutorial começa, sempre tem duas informações muito importantes. A primeira delas é que, para você ficar junto comigo aqui e fazer esse tutorial bonitinho, você precisa do cinema 4D aberto. No caso, eu estou com a versão, cadê que eu já nem eu sei mais? Aqui, ó, S22. Esse cara muda tanto essas versões, é cada vez mais letra, cada vez mais números, fica cada vez mais louco. E a segunda informação é que eu não vou abordar as coisas mais básicas do cinema 4D. Ah, professor, então o que eu faço se eu não sei nada? Se você não sabe nada, é só você clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de como começar no cinema 4D. Aí depois você volta para esse aqui. Se você também não quiser, não tem problema, a gente continua sendo amigo, mas o recado tá dado, hein? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, antes da gente pensar nas bolinhas caindo ou em qualquer objeto caindo, a gente precisa estruturar a cena. Ai, que coisa mais chata. Não é chato não, isso aqui é muito fácil e muito legal. Olha só. Primeira coisa, eu vou criar um cubo. Para isso, é só clicar nesse botão de cubo azul, automaticamente a gente já tem esse cubo gigantesco na tela. Quando a gente cria um cubo, se você olhar bem aqui, ó, você vai perceber algumas bolinhas, tá vendo? Sim, estou vendo! Então, essas bolinhas são bolinhas que controlam, por exemplo, clicando nessa e arrastando, ó, você pode controlar a altura do cubo. Nesse caso, eu acho que mais ou menos assim, ó. Tá legal, poderia também ser de outra forma, mas aqui a ideia é fazer como se fosse uma caixa, né? Uma caixinha aqui, ó, meio baixinha, por onde vão ficar ali todas as bolinhas que vão cair dentro dela. Ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Ah, esse desenho ficou maravilhoso. Minha professora de educação artística deve sentir vergonha de ver o quanto eu fiquei bom em desenhar, não é? Beleza, outra coisa que eu vou fazer aqui é criar um buraco nessa parte de cima, exatamente para criar essa sensação de caixa. Para isso, com o cubo selecionado, você pode fazer das duas uma. Ou você clica nesse botão, ou você pressiona a tecla C de cabelo. E aí, automaticamente, o que acontece? A gente vai pegar esse cubo e vai transformá-lo em editável. Mas o que é um editável? Um editável nada mais é do que um objeto que a gente consegue fazer várias modificações na forma dele. Uma delas é, obviamente, deletar essa parte de cima. Então, para isso, aqui, ó, com o cubo selecionado, você vai ficar nessa opção aqui, ó, de trabalhar com polígonos. E aí, você dá um clique em cima desse polígono aqui de cima e pressiona delete no seu teclado. Com isso, ó, já fizemos uma caixinha. Ai, nossa, como foi fácil. Tá vendo? Você pensou que era muito mais difícil, não pensou? Aqui eu mostrei pra você que é muito fácil. Feito isso, uma coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, ó, conforme as bolinhas forem caindo, eu quero que elas batam aqui nessa parte e algumas, né, como vão ter muitas bolas, algumas vão bater nessa parte aqui e vão acabar indo pro lado de fora. Nesse lado de fora, eu queria criar aqui como se fosse um tipo de chão, que é pra onde essa bolinha vai respingar, né, rebater, não sei que termo seria correto para isso, mas ela vai dar um kick, né? Vai dar um pulinho ali. E aí vai continuar o caminho dela indo de pulinho em pulinho. Então a ideia aqui é a bolinha rebater na caixa e depois rebater no chão, caso ela saia de dentro da caixa. Enfim, poderia ter explicado isso antes, né? E não ter feito tudo isso de desenho aqui, que acabou ficando uma parada bem mais louca. Mas vamos lá. Aqui em cima, ó, eu vou clicar e segurar neste cubo azul e a gente vai clicar na opção de plane. O plane nada mais é do que como se fosse uma folha, tá vendo? Quando você cria um plane, é isso aqui que a gente tem. Para manipular esse plane, cuidado, não fique nessa opção de polígono. Ué, mas por que eu não posso ficar nessa opção? E se eu quiser? Se você quiser, você pode. Mas para a gente conseguir manipular melhor, a gente vai ficar nessa opção aqui, ó, que é onde você manipula o objeto. E você vai perceber que esse plane também tem controladores aqui. São essas bolinhas. Então você pode esticar bastante aqui, ó, para ele ficar um pouco mais comprido, e essa outra bolinha para ele ficar um pouco mais largo. Se você quiser fazer junto comigo, aqui, ó, deixando o plane selecionado do lado direito no painel de Attributes, na aba de Object, tem a opção de Width e Height. Acho que é assim que pronuncia, não sou muito bom no inglês. Aqui, ó, eu deixei mais ou menos os valores entre 1.500 e 2.000. Então, só para deixar mais certinho, ó, pode ficar 1.500 e 1.500. Só que você vai perceber que parece que esse plane está atravessando a nossa caixa aqui. Eu lembro que a caixa era um pouquinho mais
mais alta que isso. Então aqui com as opções de movimentação, você vai clicar nessa seta verde, aqui, peraí que eu fiz uma besteira. Agora sim, ó, clica nessa seta verde, segura e arrasta, ó, e joga para baixo. Se você jogar muito, você vai acabar passando ali, ó, da altura da caixa. Então você vai fazer o seguinte, deixa passar da base dela, ó. E aí você deixa aqui na parte de baixo, com isso a gente já tem a caixa e o chão, talvez um pouquinho mais para cima. Aqui não tem problema, depois você pode subir ou descer esse chão se você quiser. O importante é ter a caixa e o chão. Agora o negócio vai ficar mais interessante. Vamos fazer a bolinha, ou melhor, as bolinhas. Só que para fazer as bolinhas a gente tem que fazer pelo menos uma. E depois eu vou te mostrar um esquema para duplicar essas bolinhas sem ter que a gente fazer isso aqui manualmente. Então vamos lá, na parte superior, clique e segura no cubo azul. Mas tudo é esse cubo azul? Então a maioria é. Qualquer objeto que você vai criar, você tem que clicar e segurar no cubo azul e a gente tem várias opções. Dentre elas, eu tenho esse aqui, ó, Sphere, que é uma bolinha. A gente percebe que essa bolinha automaticamente ficou aqui bem grande e dentro da caixa. Então, com essa bola selecionada, do lado direito no painel de Attributes, a gente vem na aba de Object e eu tenho esse Radius, que é o tamanho da bolinha. Aqui pode ser uns 25 centímetros, não quero ela muito grande. A gente poderia também subir a bolinha e já deixar posicionado aqui em cima, mas antes a gente vai fazer o seguinte. Na parte superior, a gente vai clicar neste botão aqui, ó. Clicando nesse botão, é criado um objeto que se chama Cloner. Só que na tela não acontece nada. Tá vendo? Você tá mentindo pra mim, não aconteceu nada. Então, eu sei, mas calma, a gente tem que fazer o seguinte. Para o Cloner funcionar, a gente tem que associar um objeto a ele. Então, para isso, do lado direito no painel de Objects, falei bonito agora, né? Objects, você vai clicar e arrastar o Sphere dentro do Cloner. Quando eu faço isso, você percebe que existe aqui já um monte de cópias da bolinha. Então, a partir de uma única bolinha, o Cloner consegue fazer várias. Só que o legal é que se você deixar o Cloner selecionado e vir do lado direito no painel de Attributes, aba de Objects, você pode fazer algumas modificações. Ué, mas que tipo de modificações? Várias. Por exemplo, aqui, ó, a quantidade de cópias que a gente vai ter no eixo X, Y e Z. Aqui para você entender, ó, tá vendo aqui? Quando você olha aqui, existem algumas setas. Tem essa seta vermelha, a seta verde e a seta azul, tá vendo? Sim, eu estou vendo, querido professor. Então, aqui acontece o seguinte, ó. Aqui é a quantidade de cópias que vai ter nesse eixo aqui, ó, nessa direção. Essa outra quantidade aqui, deixa eu só mudar essa cor aqui se for possível, aqui ó, essa quantidade é a quantidade que a gente vai ter na altura, quantas cópias vai ter ali no eixo Y. E a gente tem por último essa opçãozinha aqui, ó, deixa eu mudar de cor se for possível, que é essa aqui, que é a quantidade de cópias que a gente vai ter nessa direção. Eu sei que parece meio maluco, mas se você quiser ficar junto comigo aqui, a única coisa que eu vou fazer, ó, é mudar essa quantidade de cópias no eixo Y para 5. É só digitar 5 e pressionar Enter. Olha só, eu tenho 5 cópias ali, se você for ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5 no eixo Y, que é essa setinha verde. Mas chega disso que aqui eu sei que você já entendeu. Outra coisa, eu quero que a distância entre essas bolinhas seja um pouco menor. Então, nesse caso, em size, ao invés de 200, eu vou colocar 70 em todos os eixos. Aqui é a mesma coisa, o eixo X, Y e Z. Você é sempre a mesma coisa? Sim, geralmente quando você tem 3 sequências aqui, geralmente é o eixo X, Y e Z. Então, com isso, ó, já tem as bolinhas um pouquinho mais próximas, só que elas já estão dentro da caixa, então muita atenção. Vou fazer o seguinte, ó, deixa o Cloner selecionado e na opção de movimentação ali em cima, eu vou selecionar aqui, ou melhor, vou arrastar, né, essa seta verde subindo tudo. Então com isso eu subi todas as cópias das bolinhas. Só que calma, né? A gente tem que fazer as opções agora de física, ou seja, ativar as funções de Rigid Body e Collider Body, que tem um nome maluco, e aí sim vai ter essa interação das bolinhas caindo na caixinha e no chão. Mas antes, falando sobre essa questão de interação aqui, eu já fiz um outro tutorial que tem tudo a ver com essa questão de simulação de um objeto caindo sobre o outro, que é o tutorial de como quebrar um objeto no cinema 4D. Ai, que maravilha, eu quero assistir! Ah, que bom que você falou isso. Então clica do lado direito no card e assiste esse tutorial de como quebrar o objeto. Na verdade é legal você assistir depois, mas se você quiser assistir agora também, não tem problema. O importante é não esqueça de assistir, porque esse tutorial é muito legal. A gente vê como um objeto cai e ele quebra e se despedaça. Eu quase falei tudo errado, né? Ele se despedaça no chão todo. Feito isso, essa pequena propaganda no meio do vídeo, vamos continuar. Aqui eu vou fazer o seguinte, do lado direito no painel de Objects, eu vou vir aqui ó, e clicar sobre essa esfera com o botão da direita. E aí vão abrir um monte de opções que a gente pode escolher, mas calma, não se desespere, a gente vai vir numa coisa bem fácil aqui, ó, que é a opção de Simulation Tags, que são tags de simulação, ou seja, para que alguma coisa simule, por exemplo, gravidade, vento e assim por diante. Então aqui nesse Simulation Tags, a gente vai clicar na opção de Rigid Body. Quando você faz isso, o legal é que se você der um play na sua timeline, ó,
tudo vai cair, só que vai cair infinitamente, ó. Então, cada vez que você usar essa tag de simulação como Rigid Body, você só tem o efeito acontecendo quando você dá um play. Então, dê um play, ó, ele volta no início da timeline e todos os objetos caem. O que acontece é que os objetos estão caindo e está transpassando o chão aqui, né? Está atravessando a caixa e o chão não está acontecendo nada, não tem aquele contato de um para o outro. Então, nós temos que criar este contato. Para isso, muito simples também. Ainda no painel de Objects, a gente vai clicar no objeto que eu quero que ele tenha um contato, que no caso é o cubo. O cubo é a nossa caixinha. Então clique em cima do cubo, com o botão da direita, vai de novo em Simulation Tags, mas cuidado, não é Rigid Body, é Collider Body. Rigid Body são corpos rígidos que geralmente têm um peso. Então é algum objeto que a gente faz com que ele tenha uma queda. Ele é basicamente influenciado pela gravidade, que vai puxá-lo para baixo. Já esse Collider Body é um corpo de colisão. Ele vai sentir ali o contato com outro objeto, mas não vai ser puxado pela gravidade. Então clique em Collider Body. Quando você faz isso, ó, se você der um play, pluf, todos os objetos já caem ali. Só que eles caem, né, na caixa e eles acabam passando pelo chão direto, não acontece nada. Então a mesma coisa, ó, vem aqui no nosso plane, que é o nosso chão, clica sobre ele com o botão da direita, Simulation Tags e coloca Collider Body. Feito isso, agora sim, ó, as bolinhas caem, batem na caixinha e depois vão se espalhando pelo chão e aí elas caem. Aqui você pode deixar o chão maior ou menor, mas nesse caso não faz diferença porque o importante aqui, na verdade, é o contato inicial, né, com a caixinha e depois com a parte de fora. Outra coisa que a gente pode fazer, que aí sim o negócio é maravilhoso, eu adoro, é o seguinte, ó, quando você trabalha com corpos rígidos e essa colisão de objetos, existem algumas propriedades que você pode alterar para, por exemplo, dizer o quanto essa bolinha vai pingar quando ela entrar em contato com o objeto, se ela vai pingar muito, se ela vai cair como se fosse um objeto mais pesado e assim por diante. Então, nesse caso, do lado direito no painel de Objects, a gente vai selecionar essas 3 tags. É só clicar em cima da primeira, segura Shift e clica na última. Isso porque essas 3 tags têm uma opção aqui embaixo, ó, quando você vem no painel de Attributes, em opções de Bounce, Friction e Collision Noise. Se não aparecer essas opções para você, você vem aqui nessa aba de Collision, que é onde tem a parte de colisão. Então, o quanto os objetos vão pingar, o quanto eles vão ficar ali friccionados, presos um ao outro, e quanto eles vão colidir entre eles. E aí, você poderia selecionar essa tag e alterar, selecionar essa e alterar. Mas eu acho que para ficar mais fácil, seleciona tudo de uma vez e já muda aqui ó, a opção de Bounce. Em Bounce é ótimo, né? Em Bounce eu vou colocar 80. Então com isso, ó, tem uma quantidade específica de quanto ela vai pingar. Ó. Tá vendo? Ela vai caindo no chão e já vai pingando um pouquinho mais. Se você colocar mais Bounce, uns 150, o negócio começa a ficar louco. Olha só. Puf! Acho que eu coloquei demais, né? Talvez uns 90 aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Elas pingam bastante, mas aqui eu acho que só uns 80 já tá legal. Fora isso eu tenho Friction, que seria o quanto eles vão meio que se prender um no outro, né? Eles vão ter assim um tipo de atrito entre eles. Então aqui, ó, eu coloquei uns 50% que eu acho que tá legal. Aqui, não se esqueça, tá? São opções que eu coloquei que eu acho que ficou bacana. Mas se você de repente olhar e falar, nossa, professor, isso aqui que você colocou tá uma porcaria. Aqui fica melhor 90, aqui fica melhor 45 e aqui fica melhor 0.2. Não tem problema, coloca o que você quiser. Eu tô colocando aqui alguns que eu acho que ficou legal, mas não quer dizer que você não pode mudar esses valores. E aqui a gente tem Collision Noise. Eu vou colocar aqui uns 10%. E aí a gente já tem esse resultado aqui, ó. Já tá funcionando perfeitamente. Última coisa que eu vou fazer aqui, mas calma, que tem muito mais coisas nesse vídeo aqui. Eu só queria criar um pouco de variação entre os tamanhos aqui desses objetos, né? Ou seja, dessas bolinhas. Todas elas estão do mesmo tamanho. Até aí tudo bem, mas eu queria que elas estivessem um pouquinho mais bagunçadas. Então, para isso, do lado direito no painel de Objects, deixa selecionado o clone. Ué, mas e se eu não deixar o clone selecionado? Se você não deixar selecionado, até dá para fazer isso de outra forma, mas com ele selecionado é mais fácil. Então, clica nele e aí ele vai ficar selecionado. E aqui em cima você clica e segura nesse cubo cinza com bolinhas verdes e clica na opção chamada Random. Quando você faz isso, o que ele faz? Esse Random vai afetar os clones que a gente fez da bolinha. Então, só para você entender, a esfera é uma única bolinha que a gente fez, o cloner vai multiplicar essas bolinhas e esse Random vai fazer variações nesses clones que a gente tem. Nesse caso aqui, ó, se você deixar o Random selecionado, aqui no painel de Attributes, a gente tem a aba de Parameter. Nela você tem Position. Se você ativar ou desativar, ó, você vai fazer com que ele bagunce ou não a posição desses objetos. Se você quiser que ele bagunce mais ainda do que está bagunçado, você pode mudar esses valores, colocando um valor maior ainda. Mas nesse caso, eu vou clicar aqui em Scale. Em Scale, eu vou ativar essa opção de Uniform Scale e eu vou mudar esse valor aqui de Scale para 0,3. Com isso, ó,
as bolinhas estão bagunçadas, mas ao mesmo tempo também tem umas maiores e outras menores. Olha só que louco. Esse é o resultado aqui que a gente já tem. Lembrando que você pode também mudar esses valores se você quiser, não só posição, mas também escala. Aproveitando que a gente está falando sobre esse tutorial aqui, que tem muitos objetos, né? Eu já fiz um outro tutorial que tem tudo a ver com isso aqui, só que é uma animação diferente. Ao invés dos objetos caírem, né, e se rebaterem uns nos outros, a gente criou uma simulação onde os objetos se atraem, onde eles ficam juntos, exatamente como você está vendo aí na tela. Então, se você quiser assistir... Nossa, que palavra... Falando tudo errado. Volta... Então, se você quiser assistir esse tutorial aí, ó, de como criar essa animação de objetos atraídos, é só você clicar do lado direito no card e assistir esse tutorial que tá muito da hora, é sério. Clica aí. Olha só, não vai pensando que os ensinamentos acabaram. Ainda tem muito mais. Se você quiser, e só se você quiser, você pode clicar no link que tem aí embaixo na descrição do vídeo. Esse link é o link do meu curso online de Cinema 4D. Eu dei toda essa ênfase porque esse curso é muito da hora. Se liga só, nesse curso você vai aprender todos os assuntos essenciais do Cinema 4D para fazer os seus próprios projetos e ainda vamos fazer esse projeto aí, ó, do começo até o final. A criação dos objetos, animações, aplicações de materiais e renderização. E ainda tem muitos outros assuntos como modelagem, geradores, modificadores para alterar objetos, importação de arquivos do Illustrator, MoGraph, keyframes para fazer animações, objetos com dinâmica, partículas, tracking, renderização e muitos outros assuntos que não podem ficar de fora. Não se preocupe porque esse curso é tanto para você que não sabe nada do mundo 3D ou do cinema 4D e quer começar, ou também para você que até conhece um pouco do cinema 4D, mas quer aprender o que realmente é importante. Você curtiu? Eu sei que você curtiu, na verdade, sinceramente, eu espero que você tenha curtido, porque o link desse curso maravilhoso está embaixo na descrição do vídeo, só esperando você clicar nele para você conhecer o curso de Cinema 4D. Se você não assistiu os outros tutoriais de Cinema 4D, não seja covarde. Aqui do lado tem mais 2 tutoriais que você pode conferir. É claro que tem muitos outros tutoriais de Cinema 4D aqui, mas esses 2, eles estão muito legais. Infelizmente, este vídeo calmo vai terminar. Até mais.